Olá! O Teoria e Prática está presente no Congresso Científico da FHA Uniararas. E nós vamos conversar com algumas pessoas que fizeram parte da organização e também das apresentações, tanto de trabalhos quanto de palestras. Eu estou com a professora Cristina Franchini, que é coordenadora de Comunidade e Extensão. E ela vai poder nos passar alguns números e também algumas expectativas em relação ao Congresso. Obrigada pela participação, professora. Essa é a 9ª edição. Existe alguma evolução que você tenha sentido da primeira até agora? Com certeza, Érica. Eu estou na organização do Congresso há pelo menos uns 8 anos já, né? E desde que começou o Congresso aqui na Uniararas, o número de participantes vem aumentando. Esse ano nós conseguimos atingir o nosso recorde, né? Nós tivemos 2.639 inscritos. O Congresso não é só feito de palestras. Eu sei que nós temos diversas opções em relação a palestras com professores da instituição e pessoas de fora também. Mas também ele tem um foco científico, que é a apresentação de banners, apresentações orais de trabalhos. Você tem algum número também de quantas foram enviadas? Todo ano nós temos, em média, 100, 120 trabalhos. Esse ano nós atingimos o número de 150 trabalhos, entre apresentação oral e banners, painel. E é uma maneira de a gente motivar os alunos a estarem pesquisando, a fazer trabalhos científicos. Então, tem trabalhos de iniciação científica, até trabalhos de revisão, de pesquisas inéditas. Normalmente não é só feito para os alunos da casa, da instituição. Pessoas de fora também podem participar. Houve bastante participação de pessoas que não sejam da instituição? Esse ano nós tivemos um número bem expressivo, principalmente de uma faculdade chamada Unisal. Nós temos vários alunos aqui apresentando trabalhos, mas temos também da Unesp, da Unicamp, várias instituições estão prestigiando o nosso evento. Eu sei que os alunos que normalmente apresentam possivelmente estão nos últimos anos. Você teve algum caso de alunos que estejam no primeiro ou segundo ano de alguma instituição ou da nossa mesmo participando? É importante para esse aluno? Sim, desde 2 anos para cá, a gente tem assim, estimulado os alunos a apresentarem trabalhos. Então, lógico que alunos de último ano já estão em trabalhos de iniciação, trabalhos de pesquisas inéditas. Os alunos de primeiro ano têm feito trabalhos de pesquisa de campo. E esses trabalhos estão se tornando trabalhos de exposição no Congresso. E isso motiva o aluno a cada vez mais participar do evento. Professora, de uns anos para cá também a questão cultural foi inserida no Congresso. Esse ano, o que eles podem ainda esperar? Eu sei que nós estamos já no 2º dia, mas tem surpresa pela noite. O que eles podem esperar hoje à noite? Nós iniciamos o Congresso com a apresentação do coral da Unimid e mais os alunos da pedagogia, um coral que nós temos já há alguns anos aqui na instituição. Agora à tarde nós tivemos um projeto da EDA, Rosa dos Ventos, que são alunos que tocam flauta, e agora à noite nós teremos uma banda de rock para poder dar aí uma apimentada, né, no Congresso para os nossos alunos. Nós teremos também a palestra com Amir Klink, ele fecha o nosso evento. Qual a expectativa em relação a essa palestra? Olha, a expectativa é muito boa, né? Desde que nós divulgamos essa palestra, inclusive, não só para a comunidade interna, para a comunidade externa, para a cidade, nós tivemos muitas pessoas se inscrevendo no Congresso e muitas outras que gostariam de participar, mas que infelizmente não será possível porque as vagas já estão esgotadas. Professora, muito obrigada pela sua participação e pela sua atenção. E, de fato, espero que o Congresso termine com muito sucesso. É isso aí, nós vamos agora ver alguns trabalhos, conversar com outras pessoas e ainda hoje no Teoria nós teremos uma entrevista especial com Amir Klink. Vamos lá!
Agora eu estou com a professora Cláudia Guilherme, que orienta diversos trabalhos e trouxe 7 deles para o Congresso Científico. Professora Cláudia, não sei se todos já foram apresentados até agora ou ainda não. Olha, só está faltando um trabalho ser apresentado, mas a gente fica até assim feliz e orgulhosa do trabalho dos alunos, porque todos esses 7 trabalhos são trabalhos de conclusão de curso, que se transformaram em artigos científicos e que foram aprovados no Congresso. Então, para nós, para os professores, é muito importante essa aprovação pela própria divulgação do trabalho científico e também porque os alunos já começam a vida profissional com um trabalho publicado. Você orienta diversos alunos, nem todos querem vir para o Congresso normalmente. O que você acha daqueles que têm coragem e vêm? Porque aqui é bem mais difícil do que somente para uma banca de professores no trabalho final. Exato, olha, eu acho que essa coragem também ela está ligada ao tipo de pesquisa que foi desenvolvido. Os meus alunos, a maior parte deles, 6 desses trabalhos, foram trabalhos com pesquisa de campo. Então, a pesquisa de campo, ela sempre traz um dado novo. Isso significa avanço no conhecimento científico. E aí, o aluno tem muito mais propriedade para falar daquele assunto, porque ele conviveu com os dados, ele trabalhou, analisou os dados. Então, para ele também é mais importante esse contato com a pesquisa de campo, para que ele possa falar com propriedade da temática que ele está abordando no trabalho. Nós temos aqui 3 alunas, são 2 trabalhos entre elas. Então eu estou com a Aline, a Jéssica e a Paula. Jéssica e Paula, eu sei que vocês eram uma dupla apresentando um trabalho. Qual o tema de vocês? Contextos sociais, aspectos cognitivos em xeque. Existiu algum nervosismo para vir para cá e apresentar esse trabalho? Qual é essa sensação? Um pouco de nervoso, mas assim, a gente queria divulgar o nosso trabalho. Acho que seria mais legal aqui do que em banca. A professora Cláudia comentou que agora é um artigo científico. Vocês pretendem ainda fazer novas publicações? Eu acho que sim. Eu quero tentar um mestrado, então. Jéssica, você também tem essa expectativa? Isso é parte do que você viu também com a professora Cláudia em sala de aula? Sim, ela sempre incentivou muito esse campo da pesquisa. Pretende então continuar e de repente apresentar em novos congressos ou outros congressos da própria Uniararas? Sim, com certeza. Eu vi também, a Aline agora já está melhor, mas eu vi que veio com os olhos todos marejados, já apresentou. Sucesso, foi bom, correspondeu a tudo que você esperava? Correspondeu, foi melhor do que eu esperava, imaginava outra coisa. O que você imaginava então, que não fosse conseguir? Não. No começo não, porque eu mandei o resumo expandido em cima da hora. Então eu nunca imaginei que fosse ser selecionada e que aceitaria. E qual foi o seu tema? Confrontos na adolescência compreendendo os comportamentos. É um tema que você pretende continuar trabalhando futuramente ou não? Foi só para o congresso? Sim, pretendo. Pretendo continuar. Ok, professora Cláudia, dá para perceber que de fato elas se empenham muito, elas entram naquele contexto e isso é o que você normalmente vê em todos os alunos apresentando? Normalmente a gente percebe isso, especialmente nos alunos com essas pesquisas de campo, No caso da Aline, foi um trabalho bacana, que ela pegou um autor antigo que falava de alguns comportamentos do adolescente e ela queria saber se esses adolescentes do século XXI tinham o mesmo comportamento. Então, olha que legal, matemática legal. E o da Paula e da Jéssica, elas pegaram as publicações do Piaget e queriam ver se os testes do Piaget, que é considerado o pai aí da psicologia cognitiva, se esses testes tinham diferença numa escola pública e numa escola particular. E elas perceberam que existe diferença, que a questão social interfere diretamente no desenvolvimento. Você, só como sugestão, acredita que é interessante incentivar os alunos a participarem de congressos como esse? Muito, porque eles também aprendem a organizar as ideias, a falar com propriedade daquilo que estudaram. Para chegar até aqui, elas leram e leram muito. Então, sistematiza as ideias, todo esse acervo que elas vêm acumulando em 10 minutos de apresentação. Então, essa oportunidade é fantástica.
Ok, parabéns então, professora Cláudia, porque não é todo professor que consegue trazer 7 trabalhos para o Congresso. Parabéns às meninas, parabéns à Aline. E agora nós vamos conversar com alunos do primeiro ano que também apresentaram trabalho durante o Congresso. Agora eu estou com alunas do primeiro ano de enfermagem que também se dispuseram a apresentar um trabalho no Congresso. A orientadora, a professora Jaira Krepski, e eu gostaria de saber com ela, Jaira, como é orientar um trabalho com alunos de primeiro ano? Olha, foi um desafio inicialmente, porque eu fiz como se diz, um convite, né, para que elas pesquisassem sobre algum tema e me surpreendeu que elas acolheram, né, o meu chamado e fizeram o trabalho. Lógico que tem algumas limitações, porque elas não têm toda a teoria, a parte de projetos científicos, não tiveram ainda esse embasamento teórico. Mas eu acho que conseguimos um bom êxito. Para mim foi muito prazeroso, né, participar dessa apresentação delas. Normalmente, os trabalhos que mais aparecem durante o Congresso são de último ano ou penúltimo ano. Você acha que é interessante alunos de primeiro ano participarem? Sim, eu acredito que seja o início de uma jornada acadêmica, né? Como eu disse para elas, ou que seja esse o primeiro de muitos, né? Então, que elas já mostraram interesse, eu acredito que a gente vai continuar no caminho da pesquisa, né? Buscando novos conhecimentos aí. Eu acho que é fundamental para o aluno isso. E sobre o que elas trataram nessa apresentação? Então, elas tinham um anseio, porque teve uma delas, né, a Camila, que acompanhou a irmã numa hospitalização, né, e ela entendeu assim, o anseio dela inicial seria como seria a interação lúdica, né, no cuidar de uma criança doente. Então surgiu daí o tema, né, que não fui eu que sugeri, surgiu delas. Então, a partir disso, a gente foi trabalhando, buscando artigos que falassem disso, né? Mas eu acho que foi muito bom. É um trio que de fato se empenhou. Com certeza, que vão fazer diferença na enfermagem. Então eu gostaria agora de falar até com uma delas. Nós temos aqui a Mislene, a Camila e a Caroline, que são as responsáveis por esse projeto. E Caroline, primeiro ano, como é isso? Qual a sensação de participar de um congresso e principalmente apresentando um trabalho? Bom, no começo eu estava um pouquinho nervosa, ansiosa, mas nossa, é muito gostoso, é uma experiência única que eu aconselho, os alunos têm que mesmo aproveitar essa oportunidade que a Uniararas dá, os alunos apresentar já no primeiro ano, é uma experiência incrível, eu adorei. Você pretende seguir esse caminho e futuramente apresentar novos trabalhos também? Sim, com certeza, nossa, tem toda aquela ansiedade, aquele medo, mas você vê que o que você ganha com a apresentação é muito mais. É fantástico. É fantástico, sim. Eu tenho que aproveitar, Camila, já que a professora disse que veio de um caso que tinha uma base familiar tua, como é para você ver que daquela ideia surgiu uma apresentação como essa? Maravilhoso, muito bom. Excelente trabalho, eu acho que ficou excelente, com uma ótima professora que nos apoiou bastante e que venha vários outros, né, a partir desse. É isso aí, parabéns às meninas, parabéns à professora Jaira e que de fato venham muitos outros, não só com vocês, mas outros alunos que você também possa orientar. É isso aí, daqui a pouco a gente volta.
E agora, com exclusividade, eu estou com Amir Klink, que é o palestrante que vai fechar o Congresso de 2014. Amir, é um prazer imenso estar com você, obrigada pela atenção. E é lógico, todos têm muitas curiosidades sobre a sua vida, como ela foi, e eu sei que há muito tempo você vem, desde 86, com a Antártica, viajando. Tem alguma história antes disso? Bom, a minha iniciação, o prazer é meu estar aqui em Araras, né? Eu gosto muito da cidade, tenho amigos muito queridos aqui. E antes, a minha iniciação foi a viagem que agora faz 30 anos, foi a travessia do Atlântico Sul a remo, que aconteceu em 84. Mas antes disso eu fazia pequenas viagens de canoa pelo litoral brasileiro, pela Amazônia. Eu fui começando aos poucos, bem de baixo mesmo, e a gente se especializou hoje num tipo de viagem interessante que muito pouca gente no mundo faz. A gente viaja com equipamento que a gente projeta e constrói no Brasil, e isso tem feito muita diferença nesses últimos anos, com tantos acidentes que têm ocorrido em regiões polares. A gente tem um currículo muito feliz nesse aspecto. Você falou até em regiões polares, que eu sei que é normalmente onde é a tua preferência. Por que essas regiões? Eu me apaixonei pela Antártica através dos livros, pela história. A história da fase heróica de conquista da Antártica é muito rica de relatos e de experiências de homens que foram visionários no seu tempo, que anteviram o futuro, que contrariaram o Império Britânico, que afirmava que o futuro da humanidade seria o vapor, e de repente eles se lançam ao mar com um motorzinho a explosão de ciclo diesel. Os relatos de sobrevivência do Nansen, do Douglas Mawson, do Ernest Shackleton, do Roald Amundsen. Então, assim, eram relatos riquíssimos, numa época em que já havia registros em cinema. Então, são relatos que foram também magnificamente ilustrados. E a parte escrita, eu sou muito exigente com literatura. Eu estudei literatura, gosto. A maior parte das aventuras contadas em alguns ramos, como, sei lá, mergulho, aviação, essas coisas, são muito mal escritas. Não tem histórias assim. Os relatos antárticos, principalmente os do Roland Huntford, do próprio Amundsen, do próprio Nansen, dos noruegueses, é profundamente inspirador, instigante. O Amundsen escrevia com uma simplicidade e uma humildade tão brutais, sem querer expressar a emoção, que o relato fica emocionante exatamente por causa disso. E foram caras incrivelmente empreendedores, quando você olha o que eles tiveram que resolver, pagar, construir, para poder colocar seu sonho em prática. Então eu vou falar um pouquinho sobre esse assunto aqui no Congresso. E você tem diversos livros escritos. Você escrevia os livros durante as viagens ou posterior a elas? Não, a viagem é uma experiência que eu uso para fazer o livro. Um livro é uma obra completamente diferente, não tem nada a ver com a viagem. Embora sejam relatos mais biográficos, eu gosto de escrever, não tenho tempo de escrever nas viagens. Eu faço um sistema de coleta assim, quase que mecânica, de informações, eventos, e depois, quando eu volto com calma, eu me dedico a escrever quando sobra tempo. Nos últimos 10 anos não tem sobrado tempo, e assim, eu estou deixando esse projeto de um próximo livro mais para frente, a hora que der uma acalmada. Mas nessa fase a gente está viajando muito hoje, estamos operando uma base própria na Antártica, é um precedente jurídico interessante, burocrático, e então a gente está mais dedicado às viagens agora. E das suas viagens, o que você poderia dizer que trouxe de mais interessante ou de mais importante para tanto a vida pessoal quanto profissional? Eu nunca imaginei fazer disso uma profissão, até o momento em que eu encerrei a minha primeira viagem longa de mais de um ano no mar. E aí eu percebi que eu gostava de fazer isso, que eu sabia fazer direito, e eu resolvi transformar isso num negócio completamente utópico, um negócio onde o objetivo não era ter lucro nem ganhar dinheiro. E é muito curioso, porque para um economista, filho de libanês, não querer ganhar dinheiro parecia bem estranho. E o fato é que eu sei hoje que se eu tivesse me dedicado a ganhar dinheiro, e eu sei como se ganha muito bem,
eu nunca teria feito o que eu fiz, eu não teria realizado o que eu realizei. E eu gosto muito de explicar isso para um jovem que agora está ingressando no mercado de trabalho e que vai com essa sede toda de querer ser bem-sucedido na vida, e quem se dedicar a ser bem-sucedido não vai ser. Não vai ser. Hoje, no mundo de hoje só tem espaço para excelência. Pode ser mais absurdo e inútil o que você escolhe fazer, mas se você fizer com excelência, você vai ser bem sucedido. E no final das contas, ganhar dinheiro é uma coisa tão ridiculamente fácil, né? Para um empresário, por exemplo, é só roubar, por exemplo, é uma maneira, não pagar os impostos. E eu me apaixonei por esse aspecto do relato das viagens polares, e com o tempo eu me tornaria, sem perceber, um protagonista. Quer dizer, hoje eu viajo nos barcos que a gente desenha aqui, que são referência fora, a gente exporta eles para clientes que eram meus ídolos, agora viraram clientes. Então é uma atividade que eu gosto muito, envolve muita gente, é muito difícil fazer no Brasil, muito mais difícil do que em qualquer outro lugar do mundo, porém o fato da gente se envolver com o processo todo deu um diferencial assim, de segurança e ousadia ao mesmo tempo, que os americanos, os franceses, os caras da Nova Zelândia não têm. De fato, aí você consegue com maior propriedade realmente. E daqui a pouquinho nós teremos uma palestra sua no Congresso, no Congresso Científico da FHA Uniararas, e eu gostaria que você deixasse uma mensagem para essas pessoas que querem seguir, talvez, essa carreira como empreendedores, independente da área. Qual mensagem você deixaria hoje para um aluno de 17 a 23 anos, mais ou menos, que é o período em que eles ficam na faculdade? O que você deixaria de importante para eles? Eu acho que a gente vive um período de profunda falta de valores. Assim, o jovem hoje ele é tão cobrado a ser bem-sucedido num mundo hoje onde a informação transita tão rápido e assim, é muito comum você construir uma casca que você coloca no Facebook, por exemplo. E falta autenticidade. Então eu tenho esse problema com as minhas filhas agora, que estão ficando adolescentes e não sabem o que vão fazer e têm medo de errar. E o que eu posso dizer como conselho não precisa ter medo de errar, porque todo mundo vai errar. Vai errar o curso, vai escolher o curso errado. Eu escolhi um curso horrível. O curso de economia da USP é um curso péssimo, péssimo. Era famoso porque tinha grandes estrelas da economia brasileira, mas o curso, a qualidade do curso, professores, eram péssimos. Eu não gosto do assunto, não gosto de contabilidade, de economia. E eu demorei 10 anos para entender o quanto foi importante para mim ter feito esse curso. Você não precisa tentar descobrir o que você vai fazer. No mínimo, você precisa descobrir o que você não quer fazer. E apenas para isso já serve essa experiência acadêmica de um aluno. Então, foi a coisa mais importante que eu fiz na minha vida. Durante 10 anos eu não gostei de ter feito, e se não fosse esse curso hoje, eu seria talvez um relés funcionário numa estatal ineficiente e não estaria fazendo o que eu gosto de fazer. Amir, um prazer realmente te entrevistar. Agora eu vou deixar que você se prepare, porque logo logo começa a sua palestra e eu mesma que vou te apresentar para o público. Muito obrigada, sucesso sempre. Até breve. É isso aí, daqui a pouquinho vocês vão ficar com uns 10 minutinhos da palestra do Amir Klink e mais, ainda hoje, os nomes dos sorteados do livro do Amir Klink. Então, com vocês, uma salva de palmas, Amir Klink. Boa noite. Queria agradecer o convite para estar aqui com vocês em Araras. Eu tenho um carinho muito especial pela cidade. Costumava frequentar mais, porque a gente tem alguns amigos muito queridos aqui. Eu queria falar um pouco sobre os bastidores da nossa atividade, porque eu passei no exame da USP, fiz o curso de economia e, como eu estava contando agora há pouco, eu detestei o curso. Era ruim, era um curso muito ruim, cheio de estrelas como Fernando Henrique Cardoso, Afonso Celso Pastore, Paulo Orcota, Delfim Neto, João Sayad, Deus me livre.
São caras incríveis, mas eles só tinham cabeça voltada para a carreira política. Eu detesto política. Então, assim, eles não estavam nem aí com o conteúdo do curso. E durante muito tempo eu me arrependi de ter escolhido um curso que eu não gostava. Cheguei à conclusão, hoje eu estava numa reunião da escola das minhas filhas, são 3 meninas, que têm viajado com a gente para a Antártica já há quase 8 anos. Nenhuma delas sabe o que vai fazer. Eu estava tentando explicar que o importante não é a gente descobrir o que a gente quer fazer. Na pior das hipóteses, é a gente ter certeza do que a gente não quer fazer. E eu descobri que eu não queria ser economista, depois de trabalhar 2 anos num banco nojento. Grande, forte, uma região que não é totalmente polar, até por isso a gente sente mais frio numa região não polar permanente do que uma região mais seca como é o próprio continente antártico. E eu agora estou olhando fotos desse economista, e aí descobri uma coisa interessante. Eu, durante tantos anos de fotografia, uma deficiência, a gente desenvolve outras habilidades em outras áreas. Um deficiente físico como esse, que não tem a visão, ele tem uma sensibilidade maior, por exemplo, à variação barométrica, coisa que, por exemplo, um jangadeiro do Ceará tem. Ele não tem, ele não sabe o que é análise sinótica. E agora, os nomes dos 20 sorteados com o livro 100 Dias Entre Céu e Mar, do Amir Klink. Lembrando que foram só pessoas que participaram da palestra e o sorteio foi feito eletronicamente. Então, o primeiro nome, Luan Tanan da Silva, do curso de Farmácia, Bárbara Farias do Nascimento Boles, de Odontologia, Júlia Cristina D'Amelio de Moraes, de Enfermagem, Natália Luíse da Silva Franco, da Pedagogia, Luísa Maroche dos Santos, da Farmácia, Luiz Clemente Ragonha dos Santos, de Administração, Bruna Risse, de Ciências Contábeis, Derusa Rafaela Fernandes Santos, de Administração, Luciana Caroline Marçal Aleixo, de Economia, Cristiane Santos Guimarães, de Enfermagem, Josiane Cristina Marcos Araújo, de Ciências Contábeis, Murilo de Souza Sommer, de Engenharia Mecânica, Jaqueline Aparecida Rosa Dias, da Química, André Cleto Duarte, da Engenharia Mecânica, Beatriz Regina Bride Papa, da Engenharia de Produção, Reginaldo José de Souza, da pós-graduação em Engenharia de Software, Franciele Rocha Silva, de Administração, Jéssica Luciana dos Santos, da Farmácia, Liliane Cristina Soares, da Biomedicina e Joyce Elaine Pontes Bispo, da Fisioterapia. Espero que tenham gostado da entrevista com a Amir Klink e para quem participou da palestra que tenha aproveitado bastante. Lembrem-se de participar do Congresso. Em 2015 teremos muitas novidades. Aproveitem e assistam outros temas do Teoria e Prática. É só buscar no site da Uniararas, uniararas.br, entre os ícones de redes sociais. Teoria e Prática e confiram vários temas. Até a próxima!